ponderada, bem equilibrada. As posições econômicas do Ciro são iguaizinhas às do meu amigo Alexandre Penha Exclusa. Quer dizer, ninguém vai me dizer que o Ciro é esquerdista para valer. Cansei de falar aqui hoje que nós precisamos impor, né, uma reindustrialização do Brasil ao esquema internacional, e a China é um dos problemas do Brasil. É uma parceira importante, é nossa maior destino das nossas vendas, das nossas exportações, mas a China está pressionando, por exemplo, o governo brasileiro para mudar a legislação e poder comprar terra. Eu, por exemplo, não aceito. Se esse governo fizer, eu revogo. E a terra que foi entregue a estrangeiro no Brasil desaproprio para a reforma agrária como prioridade. Só para dar um exemplo prático. Nós tivemos uma fazenda na Amazônia, né? Daquele americano, que era maior do que a Holanda. Isso. Não, e no passado, o rei Leopoldo da Bélgica foi comprando terra contígua no Congo e acabou fundando um país hostilizando os congoleses, o Congo belga. E andou querendo experimentar o mesmo serviço no Brasil. Começou a comprar terra contígua no Mato Grosso, que na época era só um, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e o governo brasileiro se aluiu na hora certa, desapropriou, botou ele para correr daqui e criou essa lei que proíbe estrangeiro comprar terra. E esses caras querem revogar. Bom, o Cristiano Ferreira... Vamos estudar, negada. Não sei se quer ser presidente e não dá um dia de serviço, vamos estudar. Então o problema é estatal ou o problema é o momento político? O problema são as pessoas. Sim, exatamente. Então a gente pode eleger um presidente ladrão e tendo que privatizar o país, porque... E vamos fazer o que mais? Privatizar o que mais? Vamos privatizar a presidência da República? Casa da Moeda? Casa da Moeda? O que é isso aí, rapaz? Não se imagina o chinês comprando terra no território brasileiro. O Brasil vale um trocado para a China. Sabe qual é a reserva chinesa hoje? 4 trilhões de dólares. Se nós deixarmos, a China compra o Brasil. E isso gera um negócio chamado passivo externo líquido. Nós não temos como remunerar. Povos. Esse é um conjunto de valores. O outro conjunto de valores tem a ver mais com a questão econômica. O Brasil deve guiar a sua relação com os Estados Unidos, que está em frangalhos, nós precisamos restaurá-la, primeiro com os vizinhos, na discussão da tarifa externa comum do Mercosul com os europeus e com essa complexa questão do BRICS, especialmente com a questão da China, que é uma tensão muito grave e complexa que exige do Brasil muita consciência coletiva para a gente não ser uma ex-nação daqui a um meio século. Nesse primeiro conjunto de valores, aflora com mais dramaticidade, com toda a razão a Eliane Cantanhede, a questão da Venezuela. A questão da Venezuela é bem típico dessa miudice em que o debate brasileiro se confrontou. O regime Maduro foi se degradando completamente e a diplomacia da cúpula do PT alisando a cabeça, desconsiderando todas as contradições, até chegar no limite por uma hipotética solidariedade à esquerda do espectro ideológico. Entra o PSDB com o Temer e faz o oposto. Assume a vassalagem de isolar a Venezuela a serviço da política externa do TACAP norte-americano, do tio Sam. E a posição correta é aquela que nós deveríamos buscar, que está embutida na inteligência da sua pergunta. É natural a liderança do Brasil, sob o ponto de vista da vizinhança, sob o ponto de vista das identidades culturais e sob o ponto de vista econômico. A Tucanada escondeu do Brasil que há 6, 7 anos atrás, há 5 anos atrás, o Brasil tinha um superávit bilateral com a Venezuela comercial de 5 bilhões de dólares em favor do Brasil. Eles são Brasil dependentes, porque eles ainda se insistem na monocultura do petróleo e o Brasil, porcamente, destruindo como está, ainda é o fornecedor do aparato industrial do papel higiênico ao automóvel. Pois bem, jogamos toda essa história na lata do lixo por vassalagem do Tucanato aos norte-americanos. E o que aconteceu? Não é os Estados Unidos vai. Hoje, a Venezuela isolada, inclusive especialmente por nós, a Venezuela está cheia de assessores militares e de inteligência da China e da Rússia. Na nossa fronteira. Enquanto isso, os norte-americanos estão convidando a Colômbia, outro vizinho nosso, avizinhado a nós, para se filiar na OTAN, que é a Organização Militar do Tratado do Atlântico Norte. Todo mundo sabe que a Colômbia fica no Pacífico Sul. Então, veja o que está acontecendo pela irresponsabilidade desses canalhas que nos governam
tendo usurpado o poder. Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, nós estamos com estacionamento estrangeiro das potências mundiais na nossa fronteira. E o Brasil ficando com o preço amargo disso, que é o pepino de mais de 70 mil refugiados que perderam tudo no regime do Maduro. No teu coração, tu é patriota, tu é até conservador. Então, seja quem você é, seja sincero, fala a verdade, pô. Eu vou dizer uma coisa, eu vou contar um negócio pra vocês. Uma vez no Fórum da Liberdade, né, eu fui lá, falei todas aquelas coisas horríveis que eu costumo falar, estava lá o Ciro Gomes. Daí ele chegou pra mim e disse assim, olha, quer saber, você tem razão, tudo isso que você falou, só que eu não posso reconhecer isso em público. Então, meu conselho pra você, Ciro Gomes, cresça, seja homem, seja o que você é, seja sincero e você vai ir em frente.